Imagine um cenário de caos e destruição, onde o mundo como conhecemos chega ao fim. Guerras, desastres naturais, pragas e o surgimento de figuras sombrias marcam o início de uma nova era. Este é o Apocalipse, um tema que fascina e aterroriza a humanidade há séculos. Mas o que os profetas, aqueles que ousaram olhar para o futuro, disseram sobre este período cataclísmico? Bem-vindos ao canal Inspiração Motivacional. Hoje, embarcaremos em uma jornada profunda e intrigante sobre profetas e o fim dos tempos, o que eles disseram sobre o Apocalipse. Vamos explorar as profecias bíblicas e de outros profetas, analisando seus simbolismos, suas mensagens e suas possíveis interpretações sobre o fim dos tempos. Este vídeo é um convite à reflexão sobre o futuro da humanidade, a natureza do Apocalipse e o papel dos profetas como mensageiros divinos. Ao longo desta jornada, vamos descobrir que as profecias sobre o fim dos tempos são complexas e multifacetadas, com interpretações que variam ao longo do tempo e entre diferentes tradições religiosas. A ideia do fim dos tempos está presente em diversas culturas e religiões. Na tradição judaico-cristã, o Apocalipse é um tema central, com profecias que se estendem por todo o Antigo e Novo Testamento. Os profetas bíblicos, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, deixaram relatos vívidos sobre o fim dos tempos, descrevendo eventos como guerras e catástrofes. Essas profecias, muitas vezes envoltas em linguagem simbólica e alegórica, são interpretadas de diferentes maneiras ao longo da história. Alguns as veem como previsões literais de eventos futuros, enquanto outros as entendem como representações simbólicas de conflitos entre o bem e o mal. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, é o principal texto sobre o fim dos tempos. Nele, o apóstolo João descreve uma série de visões apocalípticas, com imagens impressionantes de bestas, anjos, trombetas e o Cordeiro de Deus. O Apocalipse é um livro complexo e cheio de simbolismos. Alguns o veem como uma descrição literal do fim do mundo, com eventos catastróficos e o juízo final. Outros o interpretam como uma alegoria sobre a luta entre o bem e o mal, ou como uma mensagem de esperança e consolo para os cristãos perseguidos. Apesar das diferentes interpretações, o Apocalipse é um livro que nos convida a refletir sobre o futuro da humanidade, a importância da fé e a necessidade de nos prepararmos para o encontro com Deus. Além das profecias bíblicas, outros profetas ao longo da história também deixaram relatos sobre o fim dos tempos. Nostradamus, por exemplo, um famoso vidente do século XVI, escreveu uma série de quadras poéticas que são interpretadas como previsões de eventos futuros, incluindo o Apocalipse. As profecias de Nostradamus são controversas e suas interpretações variam amplamente. No entanto, suas quadras continuam a intrigar e fascinar pessoas de todo o mundo, que buscam nelas pistas sobre o futuro da humanidade. Outros profetas e videntes, como Madre Shipton, Edgar Cayce Baba Vanga, também deixaram profecias sobre o fim dos tempos. As profecias sobre o fim dos tempos, sejam bíblicas ou de outros profetas, compartilham alguns temas comuns. Entre eles, destacam-se a guerra, a fome, a peste, os desastres naturais, o surgimento de um anticristo e o juízo final. Esses temas, embora possam ser interpretados literalmente como eventos futuros, também podem ser entendidos simbolicamente como representações de crises sociais, políticas, espirituais e ecológicas que a humanidade enfrenta ao longo da história. As profecias sobre o fim dos tempos nos alertam para a importância de estarmos vigilantes, de buscarmos a Deus e de praticarmos o bem, para que estejamos preparados para enfrentar os desafios que possam surgir. As profecias sobre o fim dos tempos, apesar de muitas vezes serem associadas a eventos catastróficos e a um futuro sombrio, também podem ser interpretadas como mensagens de esperança e de renovação. O Apocalipse, por exemplo, fala sobre a vitória do bem sobre o mal. O Apocalipse também fala sobre a criação de um novo céu e uma nova terra, e sobre a promessa de vida eterna para aqueles que creem em Deus. As profecias sobre o fim dos tempos nos lembram que, mesmo em meio à crise e à destruição, a esperança e a fé podem nos guiar.
As profecias sobre o fim dos tempos são um convite à reflexão sobre a nossa própria vida, sobre os nossos valores e sobre o nosso papel no mundo. Elas nos lembram que a vida é passageira e que devemos aproveitar cada momento para amar, perdoar, servir e buscar a Deus. As profecias sobre o fim dos tempos nos incentivam a sermos melhores pessoas, a praticarmos o bem e a construirmos um mundo mais justo e fraterno. As profecias sobre o fim dos tempos são um mistério que intriga e fascina a humanidade há séculos. Elas nos convidam a buscar respostas para perguntas existenciais sobre o sentido da vida, o destino da humanidade e o futuro do mundo. As profecias sobre o fim dos tempos são um desafio para a nossa fé e para a nossa capacidade de interpretar os sinais dos tempos. As profecias sobre o fim dos tempos são um presente de Deus para nós. Elas nos alertam, nos ensinam, nos inspiram e nos guiam. As profecias sobre o fim dos tempos são um convite para nos aproximarmos de Deus e para vivermos de acordo com a sua vontade. E agora, eu te pergunto, o que você pensa sobre as profecias do fim dos tempos? Você acredita que elas são previsões literais de eventos futuros? Ou você as interpreta como mensagens simbólicas sobre a luta entre o bem e o mal? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Sua participação é muito importante para enriquecer o nosso debate sobre este tema fascinante. Lembre-se que este é apenas um pequeno vislumbre do vasto universo das profecias sobre o fim dos tempos. Se você quiser se aprofundar neste tema, recomendo que você pesquise mais sobre os profetas bíblicos, suas profecias e suas interpretações. Espero que este vídeo tenha sido útil e inspirador para você. Que ele te motive a buscar a Deus de todo o coração e a viver de acordo com a sua vontade. E que você possa encontrar a paz e a esperança em meio aos desafios do nosso tempo.